Olá, está no ar o seu programa sobre arte em movimento. Hoje no Curta Agora, um especial sobre tudo o que aconteceu no Fórum DOC. É preciso abrir espaço para que as pessoas vejam filmes pouco vistos no Brasil e que esses filmes possam ser discutidos também. As mostras, a oficina, os debates e seminários e também as competitivas. A gente não fez uma curadoria no sentido de selecionar os filmes, mas de selecionar o projeto. Um curta-metragem para honrar o estilo documental do programa. E mais, então curta agora! ...145 filmes em 18 dias. O Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte está em sua 14ª edição seguida, com uma programação extensa de mostras competitivas, debates e oficina. Muitos modos diferentes de falar do mundo através dos documentários e filmes etnográficos, expressões pela oficina, nos debates e nas diversas mostras que acompanharam essa edição. Uma grade complexa que acompanha o desenvolvimento do festival desde a primeira edição há 14 anos. O que a gente acredita é que é preciso abrir espaço para que as pessoas vejam filmes pouco vistos no Brasil e que esses filmes possam ser discutidos também. Nesse sentido, eu acho que o festival está só amadurecendo porque as pessoas que acompanharam a primeira edição há 14 anos atrás, agora já fazem o festival também, ou já são realizadores de filmes também, a gente já mostra os filmes delas, os debates vão se retroalimentando e com isso vai se formando público e o público vai ficando cada vez mais interessado e preparado para comparecer às atividades que a gente propõe. Vim da Paraíba, eu faço Ciências Sociais na UFPB e, bem, o ano passado eu soube desse evento que trata sobre filmes documentários e etnográficos e planejei um ano para comparecer aqui em BH. É cinema para pensar, então é isso. São documentários em preto e branco, nacionais e estrangeiros e a maioria dos temas são temas mais espinhosos, não é entretenimento apenas. Nos holofotes do festival, os filmes documentários e etnográficos, produções de vários tempos e lugares e discussões sobre povos, culturas, tempos e sobre a vida. Se a gente for pensar assim, essa divisão, filme documentário, filme etnográfico, um filme documentário pode ser etnográfico e vice-versa. Mas acontece, eu imagino que no filme etnográfico há um compromisso maior com o outro que você está filmando. O compromisso que você estabelece com quem você filma. Então o diretor ele tem muito menos liberdade em termos para criar, inventar e inventar novas formas, enfim, montar de uma forma muito arriscada. No filme etnográfico eles permanecem muito fiéis, muito vinculados mesmo àquelas civilizações, aquelas culturas que eles estão tentando registrar. O documentário já abarca um pouco mais de ousadia, às vezes, porque os diretores podem fazer um documentário que flerta com a ficção, por exemplo. Sons das cidades e do mundo. Nessa 6ª edição da oficina dentro do festival, o foco foi nesse importante elemento de todos os filmes, a captação de áudio e o desenho de som no cinema de documentário. A gente foi chamado para poder discutir a questão do desenho sonoro, da maneira que a gente está pensando um som em documentário. E a gente está tentando demonstrar nessa oficina que as opções de som que a gente tem fazendo um filme, que seja um documentário, um desenho de animação, uma ficção e tudo, começa desde o projeto do filme, desde a escritura do roteiro, ou do projeto em si, em documentário não tem necessariamente roteiro, até a opção dos microfones que você vai usar na própria captação e do dispositivo que você tem. Então, se você trabalha com um microfone cardioide, ou direcional, ou um lapela, ou um microfone sorvete como esse aqui, você vai ter um som diferente. Se você trabalha sozinho, com o microfone na câmera, mas tentando
como o cinema direto fazia, em tentar entrar nesses mundos que você está filmando, ou ao inverso, um Eduardo Coutinho da vida, que chega com uma equipe grande, assumindo que a equipe está sendo inclusive filmado dentro da casa de uma pessoa que ele vai entrevistar. A gente tem outro documentário, e a gente está mostrando um pouco em vários trabalhos que a gente fez, em trabalho de outras pessoas também, como isso influencia as opções narrativas mesmo dos filmes. As produções atuais ganharam destaque nas mostras competitivas. Os filmes nacionais e internacionais foram divididos em 2 premiações, que demonstram um movimento contemporâneo da cinematografia documental. A gente recebeu um grande número de filmes esse ano, em torno de 250 trabalhos diferentes. Então foi um trabalho bastante árduo de seleção desses filmes. Que eu creio que a gente chegou a um bom resultado, não por causa de nós, mas por causa dos filmes que foram inscritos. Estamos perante uma safra muito boa de filmes e de jovens realizadores, trabalhos bastante diversos, de diversas regiões do país, enfocando realidades muito diversas, tanto realidades urbanas quanto comunidades tradicionais. O festival me ajudou a me formar como documentarista aqui, eu vi muita coisa bacana, presenciei muitos debates. Eu tive acesso a textos muito importantes para a minha formação nos catálogos do festival. Então, voltar a Belo Horizonte e participar do Fórum Doc com o filme, para mim, é uma coisa muito especial nesse sentido. Assim. E eu acho que só de estar na mostra, para mim, já é uma conquista. E além da conquista de exibir o filme nesse festival de 14 anos de história, algumas produções foram agraciadas como vencedoras. Terra Deu, Terra Come foi o vencedor da competitiva nacional, como o melhor filme de documentário. O prêmio especial do júri foi dado a Falta Que Me Faz, de Marília Rocha. Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Cadê o colega? Meu nome é Lucrece. Nesses 18 dias de exibições, foram 4 as mostras que ocuparam a programação do Fórum Doc, cada uma com um lado diferente desses chamados filmes documentário e etnográfico. Não é apenas de mostras competitivas que o Fórum Doc é feito. Os filmes que são apenas para exibição também dialogam com a proposta do festival. O registro etnográfico através das câmeras permite ao público entender lugares e povos distantes. O filme etnográfico seria um filme que se dedica mesmo a colocar a câmera a serviço da diferença de algum tipo de cultura diferente da nossa, e faz desse registro um modo mesmo de conhecer, né, de ter acesso aos modos de viver, de habitar, os gestos, as falas dessas populações. Atualmente, vemos o Tibete como fonte de protestos e anseio de liberdade devido à situação em relação à China. A mostra Ver o Tibete conta o que o país era antes dessa realidade forçada. Essa curadoria ela partiu, na verdade, de uma seleção de filmes que foram restaurados. A gente não fez uma curadoria no sentido de selecionar os filmes, mas de selecionar o projeto. Então, eu faço parte da Agência Pequeno Comitê, em São Paulo, que trabalha com desenvolvimento e pesquisa de projetos culturais multidisciplinares. E nós, em contato com o diretor do Tibete Film Archive, que restaurou esses filmes, vimos uma oportunidade de trazer essa discussão à tona, num contexto de documentário, no contexto do cinema, para um público que nunca tinha visto. Esses filmes não são vistos há mais de 30 anos, por exemplo. Assim que eles foram restaurados, eles estão sendo vistos pela primeira vez aqui no Brasil. Uma característica da etnografia é contar sobre o objeto através da ótica externa ao observado. O olhar do estrangeiro sobre o Tibete é responsável por construir realidades que mostram a diversidade que o mundo nos apresenta. Eu acho que mais do que retratarem o Tibete, eu acho que eles apresentam a realidade do Tibete. Na mesa a gente discutiu muito isso, a questão do Tibete estar no nosso imaginário, mas no imaginário que foi construído pelos ocidentais. Eu, como antropóloga, como estou sempre olhando de fora também, eu acredito que é um olhar super válido mesmo, porque é uma outra visão. A visão de dentro não é necessariamente a mais verdadeira, ela é só uma visão, né? E ela vai ter vícios, ela vai ter coisas que ela vai deixar de fora, etc. E a visão de fora, de repente, ela vai ver coisas assim que alguém que está falando muito de dentro da cultura não vai conseguir enxergar. A mostra O Cinema Político Experimental faz um registro histórico velado pela ditadura no Brasil.
As produções antes censuradas ganham voz no Fórum Doc e demonstram as consequências políticas e sociais daquele período. Trata-se de um conjunto de filmes, sobretudo em Super 8 e em vídeo dos anos 70 no Brasil. Uma produção que circulou muito marginalmente no Brasil nos anos 70, foi objeto de algumas retrospectivas nos anos 2000, mas ainda são filmes muito pouco vistos. Até porque se tratava de cópias únicas, ser uma produção amadora no seu sentido mais forte. Ela não era objeto de uma política industrial para o audiovisual da ditadura, eram trabalhos que eram exteriores a uma tutela estatal em relação ao cinema. Eram produções amadoras também em um outro sentido, de que eram artistas que não constituíram uma carreira propriamente como cineastas. Eram artistas plásticos, escritores, pessoas como Torquato Neto, que foi um poeta importante, um participante importante do tropicalismo, como José Agripino de Paulo, um escritor também um participante importante do tropicalismo, como Letícia Parente, um artista plástico, como Lelson Lerner, um artista plástico. São pessoas que não eram prioritariamente diretores de cinema e que se apropriaram desse suporte. Então, trata-se de um cruzamento entre artes, de um cruzamento de debates estéticos diferentes que se realizam nesses filmes. Outra mostra de cunho político é a Mostra Coletivo 68. Os filmes exibidos são construídos usando como cenário principal a Revolução Estudantil de 68, iniciada na França, comandada por grupos de orientação socialista. As produções eram feitas por coletivos que trabalhavam ideias conforme os anseios revolucionários que representam objetivamente a cinemilitância. Além de encurtar as distâncias das fronteiras, os documentários etnográficos também fazem um resgate histórico e temporal, como a mostra de filmes americanos e canadenses Direto.doc. O cinema direto tem como característica dar mais importância ao mundo sonoro, usando a imagem apenas como função ilustrativa, do momento em que o cineasta pretende. Essa mostra desse ano Direto, ela tem um caráter etnográfico bem interessante, porque ela é baseada também, por exemplo, numa comunidade, numa ilha chamada Ilha de Coudre, que é no Canadá. Então ela é um cinema que aborda muito a vida dessas pessoas nesses lugares, né? Então quando a gente fala de etnografia, a gente fala meio de descrição de contextos sociais específicos. E a segunda parte da mostra, ela é toda sobre a sociedade americana, norte-americana no sentido, né, Estados Unidos da América. Então é uma mostra etnográfica no sentido que ela faz um registro, ela faz uma espécie de descrição do que é a sociedade na época em que os filmes estão sendo feitos. Um estilo musical essencialmente brasileiro, gênero do improviso e das rodas de amigos. O popularmente conhecido chorinho é o tema do curta-metragem de hoje, que você vê no próximo bloco. A gente volta já.